antes da gente começar a falar, eu quero apresentar para vocês alguns dados aqui. 35% de todos os downloads da internet, eles são relacionados à pornografia. 35% de todos os downloads. 25% das pesquisas diárias na internet, eles são relacionados à pornografia. 68 milhões de pesquisas diárias sobre pornografia. A cada 39 minutos, um vídeo e um filme novo de pornografia é criado nos Estados Unidos. E são 116 mil pesquisas sobre sexo de pedofilia, como termos como novinha, sobrinha, menina pequena, são pesquisados em sites de pornografia. Então esses dados são assustadores, né? Então partindo disso que existe a importância da gente conversar sobre esse tema. Estão entendendo? É mais ou menos por aí que a gente vai caminhar. Vocês estão com Bíblia aí? Abra a Bíblia de vocês, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz assim: Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Amém? Queria fazer uma pergunta a vocês. Quantos irmãos... Isso é para os homens, tá, gente? Quantos irmãos aqui têm ejaculação precoce? Só eu, gente. Não é uma piada, não. Eu vou explicar o porquê. Agora, é uma pergunta para as mulheres. Mas essa não é retórica como a primeira. E faz parte do que a gente precisa conversar aqui hoje. Qual é o tempo que vocês acham que configura uma ejaculação precoce? Não é uma piada não, gente. É uma pergunta séria. Minutos. Quanto tempo vocês acham, mulheres, que vocês acham que configura uma ejaculação precoce? Não é possível que vocês não tenham um padrão. Mulheres que são casadas, né? Para ninguém se entregar. 15 minutos? 30 minutos? 5 minutos. Vocês concordam que 5 minutos é um tempo que configura ejaculação precoce? Fiz uma pesquisa, eu li uma pesquisa que saiu na Veja, no ano de 2017, em abril, que diz o seguinte, que eles fizeram uma pesquisa com 500 casais do mundo inteiro para eles medirem o tempo a média da relação sexual. Uma média, para ter uma média. Para saber de fato o que é uma ejaculação precoce. E aí, entre aqueles que têm relações mais rápidas e aqueles que têm relações mais demoradas. A média é de 5,4 minutos. Essa é a média que os médicos julgaram ser saudável. 5,4 minutos. Essa pesquisa ela foi feita em 2017 pela Universidade de Oxford, no mundo inteiro, com 500 casais. Ela não configurava todo o ato sexual, apenas entre a penetração e a ejaculação. 5,4 minutos. E aí, a partir disso, eles configuraram que um tempo médio de ejaculação precoce varia de 44 segundos a 1 minuto e meio. Esse é um tempo de ejaculação precoce. Quantos aqui, como eu, achavam que era mais tempo? Né? Dá a impressão de que isso aqui é até absurdo. Quando eu li essa pesquisa, primeiro eu pensei o seguinte. Ufa, né? Depois eu pensei o seguinte. Da onde a gente tirou esse parâmetro de que 5 minutos configura uma relação insatisfatória? Quem é que nos ensinou, que não foi a ciência, que esse era um tempo que a gente atribuía a um homem que tinha ejaculação precoce? Ou era uma relação que não tinha uma relação sexual rápida demais, insatisfatória para ambos os lados? Os filmes. Sabe por que isso é importante para o que a gente quer falar hoje? Porque a pornografia ela tem padronizado as nossas relações e configurado aquilo que a gente acha prazeroso, ruim e bom. E de um aspecto tão comum que às vezes a gente nem percebe. E eu quero que vocês entendam, quando a gente está falando de pornografia, a gente não está falando somente de sexo explícito gravado. A gente está falando também de sexo velado. E que isso permeia todo tipo de cultura pop, não é verdade? Quantos de vocês já não tiveram a oportunidade de ir no cinema com um amigo ou com um namorado e aí passar aquele constrangimento daquela cena, você fica olhando pro lado ou tá com a sua família em casa na sala, assistindo um filme de ação qualquer e você tem que dar uma adiantada na cena, dar uma pulada porque
tá rolando uma parada que não estava descrita na sinopse do filme. Não é verdade? Por quê? Porque a pornografia, ela vai minando o nosso senso de limite. Aos pouquinhos a gente vai abrindo essa possibilidade. Aquilo que era constrangedor, por exemplo, ver uma mulher nua, hoje em dia pra gente é a coisa mais natural no cinema. Vocês estão entendendo? Então, esse parâmetro e esse padrão que vem da pornografia, ele tem feito muitos casais infelizes e muitos homens frustrados. Muitas mulheres também, claro. Porque a gente colocou um padrão tão alto que a gente não consegue alcançar. E sendo um padrão tão alto que a gente não consegue alcançar, ele gera uma grande insatisfação. Aí traz crise para relacionamento, traz crise para o casamento, traz frustração pessoal, afasta pessoas de Deus. Esse negócio é muito mais sério do que a gente imagina. A pornografia ela é até romantizada em muitas vezes, que é como se fosse um escapezinho, né? Ah, não, ninguém vai para o inferno por isso. Então, a gente não está aqui para falar de condenação, a gente está aqui para falar de gente que é aprisionada por isso. Pode não ser o seu caso. Inclusive, para a maioria das mulheres, nem é, já que a pornografia é consumida em 70% na maioria dos homens e 30% apenas pelas mulheres. Mas isso não significa dizer que você não precisa saber nada sobre esse assunto, porque pode ser que você lide com uma pessoa que está nessa mesma situação e ela precisa de ajuda. E sabe qual é o problema? Que se a pessoa for num psicólogo e falar, estou consumindo pornografia demasiadamente, o que o psicólogo vai falar isso aí é autoconhecimento. Isso é saudável. Você precisa conhecer o seu corpo, você precisa conhecer o seu prazer, você precisa saber se tocar, não é verdade? E aí qual vai ser o limite, por exemplo, que a pessoa vai chegar dentro da ciência, da medicina, para que possam diagnosticá-la como um viciado, como um dependente, como alguém que precisa de ajuda, de tratamento para isso? Bom, eu li um caso de um cara que ele era viciado em masturbação. E assim, depois que eu li esse caso, todos os padrões que eu imaginava que era de vício, ficou parecendo até mínimo. Esse cara se masturbava cerca de 20 a 25 vezes por dia. E ele não fazia isso porque ele queria. Ele fazia isso muitas vezes chorando. Ele fazia isso de forma que machucava ele. E às vezes até em público. Não é uma piada, não é uma brincadeira. A gente está falando de algo que tem aprisionado as pessoas. Aí você fala, mas esse é um caso muito extremo. Lógico que é um caso extremo. Mas nenhum caso extremo, ele começa extremo. Ele começa sutil. Ele começa pequeno. E aí, assim, a pornografia tem conceituado nossos padrões de sexualidade há muito tempo. E ela não é tão recente. Ela é antiga. E ela vem da prostituição. Ela vem de uma vida promíscua. E ela vem trazendo pra gente padrões de tempo, como eu acabei de falar aqui. Um outro estudo mostra que a pornografia é que tem ditado os padrões de depilação das mulheres, que não era uma coisa que era comum. As mulheres sempre tiveram pelos e é uma coisa natural. Mas por causa da pornografia se tornou algo cultural. Tempo, estética e o que é excitante ou não. Tudo a partir da pornografia. Eu tinha um pastor, há uns 8 anos atrás, em que ele chegou no púlpito uma vez e ele confessou que ele era viciado em pornografia. E ele falou assim, olha, eu tenho relações sexuais com minha esposa, mas eu não me satisfaço com isso. Então eu sou viciado e tal. E ele abriu para a igreja num domingo à noite, num púlpito. Você imagina o quanto que esse cara precisou se expor para ele poder confessar esse pecado. E sabe o que eu ouvi no final? Um monte de piadinha. Sabe o que eu não vi no final? Acolhimento para esse cara que tinha se exposto a ponto de confessar o seu pecado. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda acham que isso aqui é uma questão de brincadeira, de piada. E quando a gente fala de sexo tem que ser jocoso, tem que ser zoeiro. E não, cara. A gente falou na semana passada sobre idolatria sexual, o tanto de pessoa que tem, de alguma maneira, se prejudicado por conta disso. E a pornografia, ela passa pela nossa relação de uma maneira muito assustadora, ditando muitos padrões. O pornô, ele é feito para os homens. A indústria pornográfica, ela trabalha para o masculino. Como eu falei, 70% de quem consome pornografia é homem, 30% é mulher. E esse número de 30% já é grande. Porque, por exemplo, há 5 anos atrás, o número era cerca de 14%. E você vê como é que ele cresceu? Porque vai ficando cada vez mais natural
esse conceito de autoconhecimento, de liberdade sexual, de faça o que você deseja. Só que a pornografia ela serve para duas coisas. Primeiro, a etimologia da palavra pornô vem de prostituição, grafia vem de gravado, filmado. Ou seja, pornografia significa prostituição gravada. Só que quem consome pornografia não gosta de pensar isso. Não gosta de pensar que existe um ser humano no outro lado daquela tela, ou no outro lado daquela câmera, que teve que pagar um alto preço do seu emocional, da sua saúde, para poder proporcionar prazer para milhares de homens que acham que aquela mulher é apenas um objeto. Essa prostituição ela é velada. E ela é velada como profissão. É a atriz pornô. É a pessoa que produz pornografia. E hoje em dia todo mundo produz pornografia a partir de um celular. Então esse número que eu falei para vocês aqui de a cada 39 minutos um filme sendo produzido nos Estados Unidos, eu estou falando de produção. Roteiro, filmagem, iluminação. E aqueles nudes, aquelas sex tape, aqueles vídeos que vazam. Isso aí, meu amigo, deve ser de minuto em minuto. Não existe nenhuma estatística porque é difícil medir isso. Por quê? E por que existe esse fetiche da parte de muitos homens de filmar aquilo que ele está fazendo? Porque ele aprendeu aonde? No pornô. Então as mulheres vão passar a colher também frutos desse tipo de coisa. As mulheres que mesmo que não tenham contato nenhum com pornografia durante toda a sua vida, elas vão colher frutos do pornô nas suas relações. Porque o cara vai chegar cheio de padrões e que ele aprendeu lá fora, no pornô. E vai querer trazer para dentro da sua relação. Eu queria que alguém abrisse aí 1 Coríntios capítulo 6. A gente já está em Coríntios aí, só volta uns. 1 Coríntios 6, versículo 15. O texto está dizendo o seguinte: vocês sabem que o corpo de vocês pertence a Cristo. Existe uma sacralidade na sua carne, no seu corpo. Existe algo que é sagrado na sua intimidade, naquilo que você apresenta. E aquilo que é sagrado você não apresenta a uma prostituta. Porque a prostituição é uma negociação do sagrado. É por isso que muitas vezes a Bíblia vai condenar o povo de Israel e vai chamar as igrejas em Apocalipse de prostituta, porque ela negociou o sagrado. É por isso que muitas vezes, se Jesus estivesse no nosso meio, ele ia olhar para muitas comunidades evangélicas que negociam fé, milagre, dia de expulsão de demônio, etc. e tal, e chamaria também de prostituta, porque está negociando o sagrado. E a Bíblia repreende a prostituição de todos os jeitos. Mas por que ela fala tanto de prostituição? Eles falam, né? Porque na época de Jesus isso era muito comum. Existia, sim. Dizem que é a profissão mais antiga do mundo, não é verdade? Mas ela também fala muito sobre prostituição nesse contexto. Da negociação daquilo que não era para ser negociável. Então, é passível entre nós que a prostituição é pecado. Mas talvez não seja passível entre nós que a pornografia é pecado. Porque talvez a gente não encare aquilo que é produzido lá como prostituição. Existem diversos documentários que a gente pode perceber isso aí. No Netflix, pelo menos, tem 2 que falam sobre pornografia. Você pode colocar lá no Netflix pornografia, que você pode ficar tranquilo que não vai aparecer nada demais, não. E tem um documentário lá que mostra a história de umas meninas que elas gravam Dream Cam, que são câmeras dos sonhos. Que é tipo uma câmera, um webcam, onde elas ficam se despindo para a câmera e do outro lado tem uma pessoa ao vivo assistindo ela. E você vai ter noção do quanto de exploração sexual, sobretudo infantil, existe no mundo da pornografia. E o quanto que a gente tem alimentado isso. É a mesma coisa do cara que fala assim, ó, eu fumo um baseado, mas eu não faço mal a ninguém. Mas hoje não é possível você fumar um baseado sem de alguma maneira você alimentar o tráfico. Então, a gente precisa entender também a responsabilidade e os danos que as nossas ações causam, não só aqui perto da gente, mais adiante. Mas aí o que eu estou te dizendo é o seguinte, que o robô ele não consegue filtrar isso da melhor maneira possível. Eu tenho muito medo, e eu sempre converso isso com a Renata, do acesso que nossas filhas têm à internet. Porque a cada dia mais é muito menos velado e as crianças nascem com muito mais expertise para isso do que a gente quando começou, não é verdade? A Marina, que não sabe ler e nem escrever, ela já sabe mexer perfeitamente na televisão, na Smart TV, ou no celular, ou no tablet. Entende? A nudez, ela não é neutra. Você não consegue passar pela nudez e simplesmente ignorar. Existem até uma galera militante naturalista que acha que a gente deveria voltar a ser pelado que nem Adão e Eva, né? Mas, cara, isso é um erro. A gente teve uma discussão sobre isso no dia
Teologia Pública, que a gente fez lá no JK Shopping, onde a gente estava discutindo arte e moral cristã. A gente estava discutindo um episódio do Museu Queer, patrocinado pelo Bradesco, que aconteceu lá em São Paulo, onde um homem ficava nu no centro. Santander, exatamente. Onde um homem ficava nu no centro e as pessoas faziam ciranda. Vocês lembram desse episódio, não lembra? E aí eu tava falando lá que eu achava que, assim, por mais que não existia um episódio de pedofilia explícito ali, era exatamente uma irresponsabilidade você colocar um homem nu diante de uma criança. Aí as pessoas começaram a falar assim, não, mas talvez você está sendo maldoso. Eu tô no banho com a minha sobrinha de 6 anos de idade, não tem nada a ver e tal. Eu falo, cara, eu acho até louvável esse pensamento purista da coisa, mas ele é irreal. A gente está esquecendo da queda. A gente está esquecendo de Adão e Eva. O que o texto bíblico diz lá em Gênesis? Quando eles comeram do fruto, perceberam que estavam nus e logo cobriram as suas vergonhas. Nós não temos a herança do Adão e da Eva que cuidaram do paraíso. Nós não temos a herança do Adão e da Eva que manteram a sua pureza e a sua unidade. Nós temos a herança do homem e da mulher caído. E tratar a nudez com naturalidade é quase que impossível. Tanto que está todo mundo aqui hoje vestido, entra uma pessoa aqui, você pode nem olhar para a cara dessa pessoa, mas se passasse uma pessoa nua que com certeza você olharia. Mesmo que aquilo fosse excitante ou não. Uma vez eu estava na missão de rua e a gente estava aqui na 3 da Ceilândia Norte e eu encontrei uma mulher completamente despida no meio da rua, cara. Totalmente drogada, uma moradora de rua, velho. E uma cena tão deplorável, eu quase chorei. Não era algo que me excitava, mas era algo que mexeu com o meu coração. Porque mexe com a gente. A gente rapidamente procurou algum plástico, alguma coisa para cobrir ela, ela não tinha roupa, ela tinha perdido tudo e ela estava muito doida. Tivemos que chamar uma ambulância do SAMU para pegar ela. Tá entendendo? A nudez ela não é neutra. Então você está lá assistindo um filme na sua casa, como eu falei semana passada, eu estava ali lendo a Bíblia, preparando a pregação, inspirado no Senhor, e a Renata assistindo uma série lá com uma cena explícita de sexo do meu lado, eu perdi totalmente a concentração, não tem como não perder. Não tem como não perder. A questão é o seguinte, o quanto que a gente tem alimentado isso no nosso coração. Porque vai passar por você. Agora, às vezes, você que vai atrás. E é aí que a gente fica aprisionado nisso. Não é toda a pornografia que vai tratar pedofilia, e nem toda pedofilia que parte da pornografia. Mas, na maioria dos casos, existe uma associação entre esses dois termos. Eu falei aqui pra vocês, são 116 mil pesquisas diárias sobre sexo pedófilo. E sabe o que é o problema maior da pornografia? É que a pornografia ela tem trazido pra gente a realização de fantasias extremamente íntimas do nosso coração que você não tem coragem de expor a ninguém, mas que você consulta ali, somente pra si. Porque dificilmente um cara ele vai chegar na sua parceira sexual e vai falar assim, olha, eu queria trazer mais uma pessoa pra dentro da nossa relação, para que a gente pudesse fazer um homenagem. Ele tem um pudor, um respeito em fazer isso. Mas ele não tem um pudor e respeito em fantasiar isso na sua cabeça a partir da pornografia. Dificilmente ele vai chegar aqui na igreja e falar, gente, eu queria confessar para vocês que eu sinto atração por crianças. Porque isso é socialmente reprovável. Mas ali, no íntimo, só ele e o computador, com certeza ele vai descarregar esse desejo. Tá entendendo? Então, existe muita coisa encoberta, muita coisa que é velada, que é externada na pornografia. E é por isso que a pornografia, ela muitas vezes liberta nossos demônios. Muitas vezes ela liberta o nosso pior lado. E não dá pra gente brincar com isso. Eu acho o seguinte, eu tenho uma estatística na minha cabeça que eu não vi em pesquisa nenhuma, mas que todo homem já teve acesso a algum tipo de pornografia, seja ele crente ou não. Se ele teve acesso à internet, ele teve algum tipo de acesso à pornografia. Uma vez eu compartilhei essa estatística com um amigo, e ele falou, não é bem por aí, um amigo de igreja, falou, eu mesmo nunca vi, tenho 25 anos e tal. Eu falei, cara, acho muito difícil, mas também não quero equiparar as pessoas pelo meu padrão. Então essa pornografia voluntária e até mesmo a pornografia involuntária, que você recebe passivamente, mas você consome de alguma maneira. Entende? Principalmente, como eu falei, principalmente no caso de homens. Deixa eu só concluir aqui que eu te passo a palavra. E aí, uma outra coisa importante que a gente precisa entender sobre pornografia é que existe uma objetificação muito forte a respeito do corpo feminino. Então, assim, existe até uma... eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um mansplaining. Existe uma incoerência dentro do movimento feminista, na minha opinião, entre a liberdade sexual e o acesso à pornografia. Porque a pornografia é feita para os homens, ela é feita a partir da perspectiva masculina e geralmente ela objetifica o corpo da mulher.
Mas, por um outro lado, você vê um movimento, de alguma maneira, querendo afirmar que as mulheres também precisam ter direito a isso. Então, assim, a objetificação do corpo feminino, do corpo humano, no sentido mais geral, ela é extremamente pecaminosa. Você acreditar que existe um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, porque não importa quem seja ele e o seu passado, que serve somente para o desfrute do seu prazer, é um grande equívoco, é um grande pecado. A gente dificilmente fala sobre sexualidade aqui na coletivação, até porque a gente não quer ficar aqui vigiando quem está acessando pornografia ou quem está transando nos casamentos. Não é isso. O que eu estou te dizendo é o seguinte, tem gente presa nesse pecado. Tem gente presa nesse mal para o seu próprio corpo. E não consegue entender como sair e nem consegue entender a gravidade do que está fazendo. Porque romantizou, virou piada. Ah, eu acessei o pornô e eu acessei o outro pornô mais ferrado ainda. E uma outra coisa é que a intimidade, isso é uma questão interessante, intimidade não retrocede. Quem aqui namora sabe disso. Se você está namorando com a menina e você beija na boca dela, mas você não usa suas mãos, você vai fazer assim. Se você está namorando com ela, beija na boca dela e pega na bunda dela, você nunca mais vai deixar de fazer isso. Porque a intimidade não retrocede. A pornografia também não retrocede. Se você hoje assiste a um tipo de conteúdo que é apenas sensual, que não mostra nada explícito, pode te satisfazer. No dia que você vê algo explícito, você nunca mais volta pro sensual. E cada dia mais você vai se afundando nisso. Antigamente era um sexo heterossexual, onde os dois sentiam prazer. Era o tipo de conteúdo que você assistia. Daqui a pouco você quer um sexo lésbico que você quer só ver duas mulheres. Daqui a pouco você quer um sexo com violência, onde um homem subjuga uma mulher na cama. E você vai entrando nessa caverna de podridão e você não se reconhece mais, cara. Porque isso não retrocede. E existe uma poluição na sua mente que é difícil de você voltar atrás. Eu assisti um TED. TED são aquelas palestras, né? Geralmente de uns coach, mas agora tem um TED mais interessante sobre um cara genial. Vou compartilhar o link com vocês depois no grupo. Que ele falava sobre pornografia, ele não é crente. E ele não estava falando sobre um aspecto moral, ele estava falando quanto que a pornografia tem feito mal para a juventude. Ele é um educador social e ele dá aula nas escolas, ele é americano. Ele dá aula nas escolas falando sobre educação sexual. Ele está falando o quanto que a pornografia tem acabado com a cabeça e com a mente dos adolescentes, velho. E ele estava falando isso de uma maneira bem humorada, dizendo que ele também ia acessar a pornografia e tudo mais, mas que ele teve que parar com isso. A partir do momento que ele começou a acessar conteúdo pornô e percebeu que na home dos conteúdos pornô só existiam conteúdos do tipo tio com sobrinha, pai com filha, dois homens com uma mulher, estupro. Vocês sabiam que existe uma porcentagem de 18% dos conteúdos pornô relacionado à violência sexual, incluindo estupro, com esse título, estupro, que o Ministério Público Federal já entrou com ações contra sites pornográficos, mas é uma coisa tão velada. O mercado pornô é deep web, ele é clandestino muitas vezes, e é difícil você controlar. Aí, presta atenção, 18% de conteúdo relacionado à violência sexual. E isso mostra um tipo de padrão que passa a excitar homens. Aí o cara leva isso para a vida dele pessoal. Ele se excita com uma mulher sofrendo, chorando, gemendo de dor. E aí ele traz isso para a sua relação. E se ele não tem isso na sua relação, ele não se sente atraído, excitado, satisfeito. E daqui a pouco ele está divorciando, traindo a mulher e colocando a culpa na relação ruim. Para concluir a linha de raciocínio, uma outra coisa que a pornografia nos ensinou de uma maneira velada, é o que esse palestrante do TEDx, ele chama de sexo sem as mãos. Eu achei esse conceito genial. Sexo sem as mãos é um sexo que ele foi feito para ser filmado. Sabe o que significa? Que geralmente um homem ou uma mulher que está ali num ato de relação sexual que é filmado, ele precisa achar ângulos onde a câmera possa captar todo tipo, toda parte da ação sexual. Então as mãos, elas muitas vezes atrapalham a visão de quem está assistindo. Então geralmente os caras eles aprendem a fazer sexo com a mão para trás. Eles aprendem a não tocar demais. Eles aprendem a não transmitir afeto com as mãos. Sem carícias, sem beijo, sem romantização. É um sexo simplesmente pelo prazer. E aí você fala assim, aí você vê um monte de mulheres às vezes insatisfeitas com isso dentro do casamento, falando assim, pô, cara, o meu marido, ele não sabe fazer nenhum tipo de carícia, ele não sabe demonstrar afeto de uma maneira que não seja tão explícita assim.
Talvez porque ele seja também uma vítima disso. E eu quero dizer o seguinte, cara, nem todo homem que acessa pornografia, eu acho que isso é um papo mais dos homens, eu não estou tratando a galera como vilã. Ah, você tá simplesmente em pecado e pronto, acabou. Nem toda mulher que acessa conteúdo pornográfico é isso. Eu não quero que você saia daqui com um pesar no coração. Sabe o que eu quero que você perceba? Primeiro, o quanto que isso tem influenciado a sua relação, se tocar e falar, caraca, é real. Eu não tinha observado por esse lado. E segundo, como é que você se livra disso, que foi o que o Enio falou. E a gente vai chegar nisso, Esse sexo sem beijo, sem afeto, sem toque. E sempre a partir das fantasias do masculino. Então, se para um homem é excitante ver uma mulher sofrendo, ela vai ser amarrada na cama, ela vai ser escoteada, ela vai ser amordaçada. E existem fantasias que são, como é que eu posso dizer, existe consentimento. A pessoa quer isso, ela gosta disso, beleza, eu não estou me opondo a isso. Como eu falei, não é um papo moralista. Cada um dentro da sua relação sabe o que faz. Mas e quando a mulher não se sente à vontade com isso, mas ela tem que fazer isso para poder agradar o seu marido? Porque senão o cara não consegue sentir prazer. Porque senão o cara... Aí fica aquela cobrança em cima da mulher. Ai, se você não der desse jeito, lá na rua ele vai receber. Saca? Como se o cara fosse um bicho que não consegue controlar os seus próprios instintos. E a gente, enquanto homem, também começa a se tratar assim. Quantas vezes você não justificou um pecado sexual com aquele papo de cara, sabe como é que é? Não dá para resistir. Como assim, cara? A gente acabou de ler o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte, ó, Deus não dá tentação maior do que você possa suportar. E sabe por que você, que não tem nada a ver com pornografia, está ouvindo essa mensagem agora? Porque o versículo 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios diz o seguinte, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque não é esse o padrão? O cara tem que se virar e trabalhar para poder manter a casa. E a mulher tem que fazer o possível para deixar o homem satisfeito. Isso sim é inversão de valores, cara. Isso sim é inversão de valores. Sabe por quê? Porque o nosso padrão não é o padrão do patriarcado de anos e anos. O nosso padrão é Gênesis, capítulo 2, a criação do homem e da mulher, onde um foi feito para ser parceiro do outro. Porque não é bom que o homem viva só. E não é o homem quanto o sexo masculino, mas o ser humano. E eles estão ali para ser um complemento da vida do outro. Mas como a mulher está sob julgo do homem, muitas vezes ela tem que servir apenas de objeto de prazer. A gente quer acatar a graça parcialmente. Aquilo que nos traz vantagem enquanto sexo masculino, a gente deixa quieto. E aí, junto com a pornografia, a gente tem um outro tipo de mal que também aprisiona muito. Talvez até mais do que a pornografia, que é a masturbação. Eu vou explicar uma coisa para vocês que eu vi a partir do relato desse cara. De fato, talvez, a maioria das pessoas que utilizam da masturbação não são viciadas nisso. Não tanto quanto isso, né? E eu acho que também tem um pouco a ver com o princípio que a Flávia falou no início, de que às vezes o conceito de ejaculação precoce, por exemplo, pode ser a insatisfação do homem. Ele terminou antes do que queria. E sabe quando você está aprisionado? Quando você faz aquilo que você não deseja, cara. Fala, mas eu me masturbo uma vez por dia apenas, contra o cara que se masturba 25. Mas você queria aquilo? Como é que você se sentiu quando você terminou? Você ficou com pesar no coração? Você se sentiu culpado? Se sentiu mal? Então talvez seja a hora de você dominar o seu próprio corpo. E não tem como você se masturbar sem fantasiar. E existe um outro aspecto que é mais científico da masturbação, que é o seguinte, pessoas viciadas em masturbação não se satisfazem com sexo, velho. Isso é um fato. E eu vou te explicar 2 motivos por quê. Primeiro, porque você aprendeu a se dar prazer. E você faz isso melhor do que ninguém. Você sabe como pegar, como tocar, a velocidade, o jeito. E quando você está com um parceiro, não depende só de você, depende também do parceiro. Então sabe o que acontece muitas vezes? O cara é viciado em masturbação e ele se masturba no corpo da própria mulher. Sabe o que significa isso? Ele vai ali para ter prazer do jeito que ele acha que é bom, independente do que ela acha que é bom. Porque ele é um cara escravo disso. Ele sabe como fazer, ele sabe como se agradar, como se excitar. Ele faz isso cada vez mais rápido. E aí quando ele chega na relação com uma outra pessoa, com outro ser humano que depende do humor dela, que depende do gosto dela, que depende dos limites dela, ele simplesmente trava. Esse pastor que falou isso que confessou diante da igreja, ele falava o seguinte, olha igreja, muitas vezes eu tenho relação com a minha esposa e logo depois da relação, que eu não consigo ir até o fim da relação, assim que ela dorme, eu vou lá e assisto pornografia para me satisfazer. Agora um cara desse é ou não é escravo disso?
Ou vocês ainda acham que é uma zoeira, que é uma brincadeira, que pornô é simplesmente é um alívio, cara, é um alívio. É a diversão dos casados. Você ainda acha que é isso, cara? O mercado pornográfico, ele é bilionário. Ele fica atrás apenas do mercado de tráfico de armas. Ele já passou, inclusive, o mercado de tráfico de drogas, que era o segundo mais rico do mundo. Você está entendendo o que significa isso? Sabe por quê? Porque ele também trabalha com exploração sexual. Você pode ir em qualquer bordel desses aí, cara. Telebar da vida. Já ouviu falar no Telebar? Não, lógico que ninguém ouviu, né? Deus me livre, ninguém ouviu. Calma, meu amigão, calma. Caramba, calma aí. Não foi uma nem duas vezes. Presta atenção, Douglas. Não foi uma nem duas vezes em que a gente estava na rua conversando com mulheres, com profissionais do sexo e que diziam que iam pro Telebrás se prostituir. Sabe por quê? Porque é uma prostituição velada. Pode não ser um bordel, de fato. Lá é um barzinho, tem música, tem até gravação do DVD do Jojó Baiano. Uma vez por ano. Uma vez por ano tem lá. Mas o quanto que não existe de prostituição nesses ambientes? E quando você chega num lugar que de fato ele como é que eu posso dizer, pensado para o sexo, o quanto que não existe de pedofilia ali naquele ambiente? Qual o tipo de mulher que você gosta? Eu prefiro as mais novinhas. E às vezes você até quer negociar o que é pedofilia. Não, mas depende do que é pedofilia. Por exemplo, a menina de 16 anos já não é tão inocente assim. Cara, você vai ser enquadrado numa pedofilia do mesmo jeito. E às vezes a menina de 20 anos não sabe o que está fazendo da vida. Imagina uma menina de 14, de 15 anos. E ela acha que ela sabe. E ela acha que ela está fazendo aquilo porque ela quer. Só que você que é um cara mais consciente, mais maduro, que deveria entender que, primeiro, aquilo não lhe pertence e, segundo, aquilo é reprovável. Você está abusando de um corpo. Mas sabe por que esse desejo te fluiu? Por causa do pornô. Ninguém nasce com isso, cara. Ninguém ou no mínimo, como eu já ouvi um relato de um cara que era pedófilo, ele falava assim, eu sempre tive desejos assim, mas eu sempre repreendi em mim. Mas chegou uma hora que eu me libertei. Porque a Bíblia fala o seguinte, que a gente tem que negar a nós mesmos, né? Porque o nosso coração, ele precede todos os maus, pecados e imoralidades sexuais. O tanto de coisa que passa na cabeça do ser humano, a gente não consegue imaginar. O quanto de coisa que passa no coração de pessoas que estão aqui, a gente não consegue imaginar. Mas é dando vazão ao seu corpo que você dá vazão ao pecado. É não repreendendo os seus desejos que você dá vazão ao pecado. Tem duas questões aqui também importantes. O quanto que o machismo, ele tem feito mal para a vida dos homens também. Eu sempre tenho falado sobre isso nas nossas reuniões lá de homens lá em casa. A gente acha que o machismo, ele mata apenas as mulheres. Mas ele tem matado, principalmente emocionalmente, muitos homens também. Que se cobram uma performance sexual irreal. Irreal. Porque o cara acha que a única coisa que é importante no sexo é durabilidade e rigidez. Porque é assim que ele aprendeu. E ele olha o pornô, ele acha que aquela mulher está sentindo prazer porque ele é tão idiota que ele acha que ali não é fingimento, ele acha que é natural. Por isso que cada dia mais os pornôs amadores têm tomado mais espaço nesses sites. E aí ele acha o seguinte, não, aquela mulher está se sentindo excitada porque esse cara, ele tem tempo de performance e ele tem rigidez. Não é o que ele fala mais, não é a sensibilidade que ele tem, não é como ele agrada a mulher. Só concluir, Douglas. Não é como ele agrada a mulher, não é como ele planta isso antes de colher. Não se trata de preliminares, se trata do seu próprio prazer a partir de performance e rigidez. Exatamente, o tamanho do membro. Ou seja, são padrões vindo da pornografia que escravizam os homens, que colocam os homens também numa situação de frustração, cara. Quantas vezes o cara não já passou pela cabeça dele de, será, cara, que eu não tenho ejaculação precoce? Será que eu não tenho um membro inferior ao tamanho normal? Será que eu não sou muito fraco na cama? Ou então eu vou ter relação com outra mulher antes do meu casamento, antes do meu namoro, antes da consumação da minha virgindade com a pessoa que eu amo, por conta de não frustrá-la. Eu já vi esse papo, cara. O cara falou assim, eu amo essa menina, mas eu não vou transar com ela como primeira mulher. Porque eu tenho medo de frustrar ela. Primeiro eu preciso ensaiar isso, eu preciso treinar isso. Porque a gente acha também que as mulheres... e aí fica naquela, né? Ela vai me cobrar isso. E o cara fica tão nervoso com essa parada que ele não consegue nem desenvolver. Mas aí, isso vem pro casamento, vem pra vida social, a poluição mental que a pornografia causa. O quantas vezes você não consegue, cara, olhar as pessoas com pureza porque tua mente está poluída. Porque o teu coração está poluído, porque o teu HD no seu cérebro está cheio de conteúdo pornô. E você nunca mais consegue olhar para uma mulher como irmã. Você sempre vai olhar para ela como um objeto sexual. Alguém abre aí em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Quem achar aí pode ler. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. E aí sim você pensa o seguinte,
o quanto que o pornô tem contaminado a nossa mente e o quanto que ele tem nos feito olhar para as pessoas de uma maneira impura. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. E aí ele está falando o seguinte, Paulo está dizendo a Timóteo aqui, como ele deve tratar os irmãos da igreja. Ele fala, as mulheres mais velhas você trata como mãe, aos senhores você trata como pai, e as mulheres mais novas você trata como irmã. Toda aquela mulher que não é a sua esposa, que não é a sua namorada, que não é o seu homem, que não é o seu namorado, você trata como irmão e como irmã. Esse deveria ser o padrão. Mas sabe como é que os caras tratam as mulheres? Muitas vezes como possibilidade. Ele não consegue ter uma relação de amizade. Ele sempre vê uma possibilidade. Aí as meninas ficam frustradas, falam, caramba, os caras só pensam nisso, cara. Porque ele foi aprendido, ele foi forjado na pornografia. Ou então existe uma amizade entre homem e mulher. Porque o cara não consegue ter pureza na sua relação. Ou ele se confia demais, ele acha que ele tem capacidade demais de estar ele e a menina solteira ali, ele sozinho na casa dele para ele fazer um aconselhamento. Esse é o problema. Agora, respondendo de fato a pergunta do Enio, e já concluindo para o encerramento, talvez uma pergunta que esteja aí no coração de algumas pessoas. Beleza, eu entendi. Eu sou um cara, talvez, que seja viciado em pornografia. Eu sou uma mulher, talvez, seja viciada em pornografia. Ou não sou viciada, mas isso tem regido os padrões da minha relação. Eu preciso de libertação para isso. Qual é o passo? O que eu tenho que fazer a partir daqui? E aí eu acho que a primeira coisa está em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Olha o que esse texto fala. Ele fala o seguinte, o pecado ele é um processo. Ele, primeiro, cada um é tentado de acordo com a sua cobiça, com a sua concupiscência. Partindo da sua tentação, ele começa a alimentar isso no coração. Quando ele alimenta isso no coração, ele parte para uma ação. É por isso que eu falei para vocês, o sexo e a nudez não é neutro. Todo mundo que vê sexo e nudez vai ser impactado de alguma maneira, mas nem todo mundo que vê sexo e nudez peca de primeira. Existe um processo do pecado. Você é tentado, você dá vazão a essa tentação, você cai nessa tentação. Jesus foi tentado no deserto e ele não pecou sendo tentado. Pelo contrário, ele sabia que ele ia sofrer aquela tentação, ele negocia com o diabo, ele repreende o diabo, ele foge da tentação, ele repreende o inimigo e ele vence aquilo. Então, tentação, todos nós vamos passar. Agora, a gente não pode dar vazão a esse processo. Talvez o primeiro processo de libertação de um vício sexual, de pornografia, de masturbação ou qualquer outro tipo de vício que seja mais velado, seja a confissão. Que eu falei que é um processo que está excluído das nossas liturgias. Qual foi a última vez que você chegou num culto e a gente teve um momento de confissão de pecado, onde as pessoas se levantavam e falavam, cara, essa semana eu menti para minha esposa. Essa semana eu adulterei. Essa semana eu fui corrupto no meu trabalho. Primeiro, porque existe um julgamento muito forte e ninguém se sente à vontade para isso. E segundo, porque a gente não acredita na libertação que traz a confissão de um pecado. Como eu falei para vocês, a pornografia ela passou pela vida da maioria dos homens. E eu não vou generalizar porque de repente você é um cara mais santo do que eu. Mas passou pela minha. E passou pela minha de maneira que quase me aprisionou. Se eu não tivesse entendido que eu precisava me libertar daquilo. Eu vou te dizer o seguinte, casamento não apaga processo de pecado sexual de ninguém, cara. O cara fica pensando assim, eu consumo pornografia porque eu sou solteiro, quando eu casar isso vai resolver. Não vai resolver. Eu sou promíscuo na minha vida, tenho várias parceiras porque eu não encontrei alguém que eu ame. Quando eu casar com alguém que eu ame, isso vai resolver. Não vai resolver. Não pense que você vai se relacionar com alguém para solucionar uma questão. Exatamente, você tem que se relacionar com alguém para fazê-la feliz, para fazê-lo feliz e se curar dos seus vícios, dos seus erros. Então, assim, confessar um pecado é o primeiro passo. Procure alguém, velho. Não fique sozinho, não sofra sozinho. Chega uma pessoa que você confia e fala assim, cara, eu acho que eu tenho um problema com isso. Eu acho que eu sou viciado nisso. Eu acho que meus padrões estão equivocados a respeito de sexo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. Esse é o primeiro passo. Você ter alguém ali te ajudando a monitorar os seus passos, a dar um conselho quando você estiver pensando em fazer uma besteira, cara, é a melhor chance para você se livrar desse tipo de coisa. Porque como eu falei, o pecado sexual geralmente ele é velado, ele é escondido. Você faz um calado à noite quando ninguém vê. É diferente de você usar uma droga, é diferente de você, de repente, enfim, ser cleptomaníaco e roubar alguma coisa. É algo que está no íntimo do seu coração e pode acontecer, inclusive, de uma maneira solitária, como eu falei aqui, que é o caso da pornografia. Então, o primeiro passo, confissão de pecado. Confesse seu pecado, não tenha medo. Procure alguém, procure ambiente sem julgamento. Eu quero te dizer que você tem esse ambiente aqui.
Você tem o seu ambiente aqui, você pode ser liberto disso, você pode procurar ajuda a partir desse ambiente. E se você não quiser fazer de uma maneira pública, faça de uma maneira privada, não tem problema, mas procure ajuda. O segundo passo para você se livrar disso e não permitir que isso entre na sua história é tolerância zero para aquilo que te escraviza, velho. Não pense você em negociar com essa parada. Você fala, o que eu quero dizer com isso? Você acha que você é escravo da pornografia. E aí o que você faz? Você não acessa a pornografia. Você coloca um bloqueador lá no teu site, no teu computador. Só que tem aquela sériezinha, o Game of Thrones lá que você assiste, que tem muito sexo explícito. E que você sabe que aquilo vai te levar para aquele mesmo caminho que você queria evitar. Tolerância zero para aquilo, velho. Esteja disposto a abrir mão de alguma coisa que aparentemente seja uma besteira. Vigiar é um processo. Sabe qual é o problema? A gente baixa a guarda, velho. Você tá aqui, você fala o seguinte, não, eu me libertei dessa parada. Então agora eu tô de boa. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar a assistir algum tipo de conteúdo que não seja tão explícito porque eu já tô liberto dessa coisa. E você vai voltar pro mesmo lugar que você estava.